Bom dia, amigos. Aqui estamos mais uma vez no nosso programa Nós Servimos, um programa do Lions Clube Petrópolis Quitandinha, por nós apresentado todos os sábados, né? Neste horário. Hoje nós estaremos entrevistando o nosso conhecido amigo, coordenador regional do PROCON em Petrópolis, Fafá Badia. Fafá, bom dia. Bom dia, Paulo. Fafá, eu gostaria que você fizesse a sua apresentação para que os ouvintes pudessem conhecer a tua trajetória. Paulo, eu sou, como você, um humilde advogado, militante na área do direito do consumidor, da defesa do consumidor, e trabalho já há 15 anos nessa área, diariamente. Possuo mais de 4.000 processos ajuizados versando sobre essa matéria, e acho que isso me credenciou a ocupar o cargo para o qual fui convidado. Tenho 2 filhas, uma de 3 anos e uma de 9, a Maria Tereza e a Maria Antônia. Minha esposa, Maria Elisa, ou seja, lá em casa só tem Maria. Moro no Bingen, sou flamenguista. Bom gosto, bom gosto. Tenho uma filha chamada Tereza. Então, está ótimo. Fafá, o que é o PROCON e qual a sua finalidade? Paulo, o PROCON, ele é um advento, ele começou a surgir a partir da Constituição Federal de 88, que em seu artigo 5º estabeleceu já uma política de defesa do consumidor. A partir daí, com o advento da lei que nós tanto utilizamos, a Lei 8.078 de 90, o nosso famoso Código de Defesa do Consumidor, ficou ainda mais patente esse direito consumerista e se estabeleceu também a criação dos PROCONs, que foram regulamentados, por sua vez, através de um decreto federal, se eu não me engano, 2181, que criou o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Esse decreto, de 97, prevê a criação, tanto nos estados como nos municípios, dos PROCONs, que são os órgãos de defesa do consumidor, que podem ser criados através de suas assembleias legislativas, municipais e estaduais, ou através dos executivos. Em Petrópolis, o executivo municipal criou, já no primeiro governo Bom Tempo, o DECOM, que depois se transformou em PROCON. E a finalidade do PROCON é? O PROCON eu não diria um advogado, pois nós não atuamos em juízo, mas é um representante, sim, do consumidor. Perfeito. Desde a criação do órgão, como é que ficou a relação de consumo entre consumidor e fornecedor? Exatamente. Isso, inclusive, é um assunto interessante, uma pergunta interessante, porque, apesar de o PROCON ser, a meu ver, um defensor do consumidor, o PROCON tem um papel mais abrangente do que esse. É um papel de pacificação da própria relação de consumo. O que eu quero dizer com isso? O PROCON, ele deve sim ser sempre favorável ao consumidor. Ele é parcial, mas ele deve, dentro dessa política dele, dessa defesa do consumidor, também alertar ao consumidor quais são os direitos e os deveres dele. E buscar orientar o fornecedor, principalmente o fornecedor local, se tratando de Petrópolis, e fazer esse fornecedor enxergar que ele deve ter o consumidor como um amigo, não como um inimigo, não como um adversário. Porque ambos um depende do outro, Exatamente, né? A cidade depende dos dois. Desde quando que você está à frente do PROCON em Petrópolis? Paulo, eu fui chamado pelo prefeito Rubens Bom Tempo e pela primeira-dama Luciane, em maio de 2015, me desincompatibilizei de todos os meus trabalhos pessoais na área do direito, continuo com o meu escritório de advocacia, mas não milito mais. Certo. Você não tem me visto no fórum. Não. Estava com saudade, inclusive. Pois é. Mas a gente agora vive em torno do PROCON. Após a sua posse, o que mudou no PROCON de Petrópolis? Paulo, cada coordenador ou cada homem público que assume uma coordenação, uma direção, ele tenta impor a sua marca pessoal. Mas a gente não pode esquecer de todos os que já passaram pelo PROCON. O PROCON é um fruto do trabalho contínuo de profissionais de muitíssimo gabarito.
antes de mim, meus antecessores, o mais recente, Tiago Gibrail, um dos pioneiros no PROCON, Sebastião Médici, também um expoente do direito hoje procurador de Três Rios, Cláudio Massi, Júlio Lopes, sob o comando do nosso mestre Henri Grazinoli, que também é outro expoente. É um expert. Então, todos eles ajudaram a construir. A nossa equipe, a Mara, nossa supervisora, está lá há mais de 20 anos. Então, nós somos fruto disso, dessa constante evolução. Eu busquei, assim que eu fui convidado para esse cargo, uma das minhas, inclusive, não condições, que a gente não condiciona, mas uma das minhas ideias, e que eu expus ao prefeito e pedi carta verde, foi para divulgar mais o PROCON, para aproximar o PROCON da população, através do papel de vocês, da imprensa, e com isso fazer que o PROCON, que era algo que fazia o seu trabalho externo, mas não tinha uma visibilidade muito grande, passasse a tê-la. Essa visibilidade é o quê? Não é vaidade, é uma visibilidade que provoca o quê? Um respeito maior e um conhecimento maior do consumidor acerca do trabalho do PROCON e dos seus direitos. Isso, por outro lado, trouxe não diria um inconveniente, mas trouxe uma demanda reprimida e uma demanda de cidadãos que não conheciam sequer o PROCON e que passaram a frequentar o PROCON. Pois é. Você considera o PROCON de Petrópolis participativo e atuante? Está cada dia mais participativo e mais atuante. E vai ficar ainda mais. Nós temos um projeto já de aquisição de um veículo próprio. Estamos agora de mudança, em primeira mão, você está sabendo disso. Nós vamos ali para a antiga Secretaria de Esporte, para estar mais perto ainda da população. E aonde essa secretaria vai ser? Atrás da Secretaria de Educação, do lado da Câmara dos Vereadores. Perfeito. O pessoal pergunta muito a gente, às vezes, que é advogado, doutor, onde que é o PROCON? Exatamente. Porque não sabem a localização, e é importante, né? E você sabe, Paulo, que isso é interessante. O nosso público é um público muito sofrido. É um público que não tem voz, não tinha voz e não sabia se fazer ser ouvido. Nós, ali na Rua da Imperatriz, apesar de estarmos no centro, ainda estávamos meio escondidos. E aproveitando essa mudança administrativa do governo, que vai levar uma série de secretarias para a Barão do Rio Branco, eu tive que chorar com o prefeito e ele se sensibilizou dizendo: eu não posso ficar longe do consumidor. O consumidor não pode ir até a Barão do Rio Branco. Ali é perto, mas é já longe. Chega o fórum, né? Exatamente. O nosso PROCON faz ações que repercutem. São feitos alguns acordos com estabelecimentos. Que tipo de acordos e como funcionam? Sim, as ações que repercutem, Paulo, são essas que você tem acompanhado pela mídia. São fiscalizações que têm seu início através, depois de denúncias. E hoje a gente tem que ter em mente que o Facebook, por exemplo, as redes sociais são um instrumento muito importante. Muito importante. Eu recebi várias denúncias, recebo diariamente e eu não tenho medo de colocar o meu hoje Facebook. O PROCON tem uma página, tem um Facebook, né? Eu tenho a minha pessoal, onde eu também recebo denúncias. O meu cartão tem o meu celular. E o WhatsApp, denúncia, e apesar de, por vezes, nós termos pessoal a menos do que seria necessário, a menor, nós temos conseguido, sim, fazer essas fiscalizações de mais impacto. Eu te dou um exemplo dos supermercados, dos bancos. Pois é, e com esse supermercado, com bancos, vocês têm algum acordo? Tem alguma coisa estabelecida? Não, a princípio não. Nós temos uma relação. É preciso que a gente diferenciar, Paulo, o que são os grandes eventos ou os grandes temas dos temas locais, dos temas pontuais. Vou te dar um exemplo, e eu não tenho medo de falar nome, porque a gente está aqui tratando de defesa do consumidor. Casas Bahia. A Casas Bahia, ela promove alguns acertos e alguns desacertos. Desacertos pontuais. Um exemplo, o consumidor adquiriu um colchão, e o colchão chegou furado na sua casa, com algum tipo de vício, algum defeito. Nós temos o telefone do gerente daquela loja lá no PROCON, nós entramos em contato, e essa é uma característica do PROCON. O consumidor ele tem o seu problema resolvido ou não em 40 minutos. Se não tiver aquele problema resolvido, ele vai ser encaminhado para o judiciário. E o gerente, ele manda trocar o colchão na mesma hora.
Pois é, isso já é uma vantagem grande. Isso é um problema pontual. Exatamente. Mas nós temos os problemas, como que eu poderia qualificar, como difusos. Problemas de maior monta que atingem uma gama maior de consumidores. Por exemplo, um seguro embutido em um cartão de crédito, uma venda casada. Nesse caso, não há acordo. Por que não há acordo? Porque essas instituições, elas são muito grandes. Exato. E isso representa um lucro imenso para elas. E você tem dificuldade num acordo desse, eles temem abrir um precedente e perder esse lucro fácil que eles têm em determinados assuntos. Nesse caso, nós notificamos, multamos, e aí cada consumidor é orientado a procurar o seu advogado, ou primeiro atendimento, ou um defensor público, para ingressar com ações individuais. Perfeito. Que tipo de ações têm sido feitas para o favorecimento do consumidor? De todos os tipos, Paulo. Nós temos desde essas pequenas ocorrências que eu te coloquei, é o comerciante que não entregou uma nota fiscal, é um produto que não foi entregue, nós entramos em contato. Agora, nesse começo de ano, a gente tem muita ocorrência desse tipo. São compras feitas pelos canais virtuais que não chegaram com atraso, trocas de mercadoria. E aí, nesse caso, entra também o que eu te falei, uma educação do consumidor. Tem muito consumidor que acha que qualquer roupa deve ser trocada. As pessoas precisam aprender, né? A comprar com certo daquilo que está comprando, né? Não, depois eu troco. Não é bem assim, as coisas não são assim, tem né? que ter uma política de venda, Exatamente. Uma política de troca da loja. E outros direitos, Paulo, ainda tratando desse comércio virtual, que ele achava que não tinha, ele tem. Por exemplo, o famoso direito de arrependimento. Uhum. Ainda que você não goste do telefone celular que chegou na sua casa, você tem 7 dias depois da chegada do material para dizer, não gostei, achei feio. Pela internet me parecia bonito, mas achei feio. Você deve devolver, você tem esse direito. Exato. E sem custo de envio. Então, esse tipo de ocorrência acontece muito no começo do ano. Fora isso, nós temos os grandes temas. As filas dos supermercados, pela falta de empacotador. Hoje nós notificamos 7 supermercados, amanhã vamos notificar mais 2, graças a denúncias. E a própria constatação desse coordenador e do fiscal, de que, por exemplo, o supermercado Extra da Paulo Barbosa é um local que hoje está se tornando proibitivo para se fazer compras devido ao tempo de espera nas filas. Isso é um problema horrível, né, que a gente enfrenta aqui em Petrópolis, nos supermercados, nos bancos, apesar de ter uma legislação que é 20 minutos, mas não é respeitado, não dão nem bola. Com a Lei 8.078 de 1990, que é o CDC, o Código de Defesa do Consumidor, o que mudou no mercado de consumo, Fafá? Olha, basicamente tudo. Se você for fazer uma pesquisa histórica, só se começou a falar em direito do consumidor a partir da década de 80. Antes disso você tinha talvez um código marítimo, alguma coisa do início do século passado que falasse sobre o direito do passageiro, ou um código de obras, alguma lei delegada extravagante. Mas o Código de Defesa do Consumidor foi um marco. Eu acho que poucas legislações foram tão utilizadas, são tão utilizadas e têm tanta eficácia como o Código de Defesa do Consumidor. Talvez a Lei Maria da Penha, no caso do direito das mulheres, na parte penal, mas o Código de Defesa do Consumidor, qualquer advogado que for consultado e qualquer juiz vai saber que isso foi um marco entre o total desrespeito e o respeito ao consumidor. Está em trâmite algumas reformulações do CDC, né? O que você acha que deveria mudar para melhorar o CDC? Paulo, olha, por incrível que pareça, isso é paradoxal, mas o CDC, essas mudanças me parecem, sem ter ainda me debruçado sobre isso, de forma mais demorada, me parecem ter se aproximado, inclusive, do que a gente chama de rito sumário. Essa série de... E, Paulo, veja bem, a visão que eu te dou é sempre sob o ponto de vista do autor do processo, certo. Aquele a quem a série de recursos que hoje existem merece ser derrubada ou pelo menos mitigada. Não estou falando aqui como advogado de réu. Então, hoje, por exemplo, o advento do juizado especial civil,
e do juizado especial criminal, mas no nosso caso cível, por se tratar de questões patrimoniais, em sua maioria de defesa do consumidor, ele, na verdade, está sendo contemplado pelo novo CDC. Na verdade, o novo CDC, ele, ao mitigar essa quantidade de recursos, ele está se aproximando muito do que é o procedimento sumário nos juizados especiais. Os juizados especiais, eles adotaram o CDC, combinaram com o CDC. Foi um casamento perfeito, porque em juizado especial você tem ali a sentença, a audiência, a sentença, um recurso inominado, talvez um embargo de declaração e depois mais nada. Mais nada. E você tem principalmente, e aí, Paulo, não é questão de processo civil, é questão de evolução dos próprios magistrados, dos próprios operadores do direito nas suas interpretações. Nós vemos muitos casos em que nós ganhamos no STF, enquanto órgão de defesa do consumidor, questões como das filas de banco, em que eu multo em 15, 20, 30, 40, 50 mil reais, nós vemos multas de 3 milhões de reais, enquanto um juiz singular considera que aquilo é um mero aborrecimento numa ação individual. Aliás, olha a contradição. Aliás, eu acho que é esse problema do dano moral, que ficou um tanto quanto, como é que eu vou dizer? Banalizado, exatamente, né? Hoje os juízes não dão mais, quase não dão dano moral, né? Eu acho isso. E eu também acho, porque existem casos e casos, né? Às vezes a pessoa teve um prejuízo muito grande. Eu já soube de advogados que tiveram a sua internet interrompida por mais de 10 dias. Isso causa ao advogado hoje um prejuízo incomensurável e as indenizações são pequenas, de pequena monta. Exatamente. Né? Quando eu acho que a Oi e a Telemar deveriam receber punições severíssimas, porque aí talvez elas tomassem jeito. A gente escuta muita população reclamando, Fafá, dizendo, não, você chega lá na ação, eles aí te dão uns bônus. Quer dizer, parece que você vai lá para ganhar bônus. Você vai para pedir uma esmola. Para pedir uma esmola. É uma coisa um tanto quanto ridícula isso, né? Paulo, veja bem, eu não sou contra a proliferação das ações, apesar de viver disso também. Mas eu também não. Mas nós temos que nos ater, nós temos que ter a grandeza, os operadores do direito têm que ter a grandeza de constatar em que sociedade nós vivemos. Exatamente. Em que o capital, em que o poder econômico é o que acaba é a mola propulsora, exatamente. Eu costumo dizer, Paulo, que o nível ou o grau de evolução de uma sociedade, a gente mede de forma inversamente proporcional à participação, à intervenção do Estado naquela mesma sociedade. Exatamente. Num país injusto como o nosso, o Estado tem que intervir sim. Exato. Não existe um PROCON na Suécia, nem na Holanda, nem na Dinamarca, porque não é necessário. Não é necessário. As pessoas Agora, não o brasileiro também precisa aprender a ler os contratos, a ler aquilo que assina. Já está em dúvida, procura um advogado, paga uma consulta, mas faz a coisa certa, com certeza daquilo que está fazendo, né? Agora, o brasileiro não lê. Não, vai assinando. Eu digo, a senhora leu o que a senhora assinou? Às vezes, contrato de honorários que a gente faz com o cliente dentro do escritório, a senhora leu? Não, eu confio no senhor. Eu digo, não confia em mim, não. A senhora faça o favor de ler o que a senhora está assinando. Não lê. Não pega nota fiscal, Exatamente. Não pede nota fiscal. Exato. Nós vamos iniciar uma campanha agora, que não é uma campanha, o PROCON ele é vinculado à Secretaria de Fazenda hoje. Ele era subordinado à Procuradoria do município. Mas não é por isso que essa campanha que nós vamos dar início nos próximos meses tem um cunho arrecadatório. Muito pelo contrário. Nós, até porque muitos dos impostos eles são pagos na fonte, ou seja, ele não paga nada, Petrópolis não recebe nenhum dividendo disso. Mas a nota fiscal é um exemplo do que você disse. O consumidor, ele fica às vezes acanhado de pedir uma nota fiscal. Mas é a garantia dele? Como é que ele abre mão disso? É a prova, no eventual procedimento judicial. Exatamente. Então, essa é uma das provas que o nosso consumidor está muito mal acostumado. E o papel do PROCON também é esse, pedagógico.
Em relação aos pagamentos à vista em dinheiro, com cartão de crédito ou débito, por que a diferença de preços em alguns estabelecimentos? Não há e não pode haver. Não pode haver. Mas não pode haver. Não pode haver, né? Nós temos feito, inclusive, fiscalizações nesse sentido. E como o consumidor deve agir nessas situações? Ele pode ligar da porta da loja, do celular dele, para o PROCON. Se a loja estiver ao nosso alcance físico, esse coordenador vai se dirigir até lá com o fiscal. Se for constatada essa irregularidade, eles vão ser autuados, vão ser notificados e depois autuados. Ou o consumidor pode efetuar esse pagamento, colher algum tipo de prova de que há uma diferença de preço entre uma modalidade ou outra e se dirigir ao PROCON. Nós vamos entrar em contato, vamos buscar uma solução amigável. Qual é? A devolução daquele valor ou aquele desconto que não foi ofertado. Se não for possível, encaminhamos ao judiciário e multamos a loja por ofensa ao artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor. Fafá, quais os segmentos empresariais que mais recebem reclamações no PROCON? Como sempre, Paulo, instituições financeiras, concessionárias de serviço público, bancos, em outras palavras, Oi, Ampla, TIM, NET, Tech Cable, Águas do Imperador, Claro e assim por diante. Nossa Senhora. Em datas comemorativas, como que o consumidor deve agir na hora da compra? Porque, por exemplo, nós temos o Black Friday, né? Que é uma data que todo mundo aproveita para comprar, né? Aí é uma desgraça generalizada, né? Porque aparecem ofertas mirabolantes, né? E o consumidor vai nessa onda assim, acaba comprando e se ferra, né? Como é que ele deve agir? A Black Friday, ela merece até uma reflexão um pouco mais demorada, porque ela é um reflexo do que é o nosso fornecedor hoje no Brasil. Aquela famosa frase, metade do dobro, não é mentira. Então você tem que ser muito diligente, muito cuidadoso, e nós orientamos, e a maioria das vendas na Black Friday é feita através de um ambiente virtual. Exatamente. Então você deve tomar todos os cuidados, não só os cuidados relativos à própria segurança daquele site, saber que o site tem que ter uma chavinha embaixo, um cadeadozinho embaixo da tela para saber que aquele site é certificado, buscar nos sites de reclamação e até junto ao PROCON, porque nós temos esse serviço também de fornecimento de informações, não só para o consumidor, para o fornecedor, dos mais buscados através de reclamação. Nós temos esse cadastro. Saber que todo site tem que ter um endereço físico à disposição no próprio site e principalmente, Paulo, para você não ser enganado, não ser ludibriado, você buscar, através de uma pesquisa ao longo do ano, armazenando os preços. Pois isso que é importante. Exatamente. Né? E depois você faz um dado comparativo, realmente. Se você sabe que aqui que você vai comprar uma caneta e que essa caneta custa, durante o ano todo, R$20, de repente, na hora da oferta, ela está por 19, não é metade. Não. E outra coisa, aqueles que acham que a liberdade de contratar e a liberdade de fixar o preço é inalienável, não é. Exato. Se ele faz isso, ele está cometendo também uma infração prevista no Código de Defesa do Consumidor, que é a propaganda enganosa. Ou abusiva. É isso aí. Induzir o consumidor em erro. Se o consumidor conseguir comprovar isso, a gente cancela a venda, encaminha ele e notifica a loja. Que nós temos visto também aí muitas, por exemplo, nas épocas mais de festas e tal, né? As pessoas compram, as lojas oferecem o produto e depois, na hora de entregar, diz que não tem. Como é que não tem? Tem que esperar, tem que ficar na fila esperando 15 dias, 1 mês, 2 meses, que é isso? Exatamente. A gente falou até agora da parte da venda, ou seja, os cuidados para a compra. Esse pós-venda também acarreta uma série de perigos e de malefícios ao consumidor. Esse exemplo que você citou. A falta de aquele asterisco pequenininho embaixo, sujeito aos estoques, aos nossos estoques, isso já causa o quê? Uma frustração ao consumidor. Se aquela operação foi feita até a compra e até o efetivo pagamento, eles têm que cumprir a oferta. Exatamente. Não adianta depois falar que nós não tivemos. Se não cumprirem a oferta, vão ser multados, vão ter que indenizar o consumidor. Porque tem empresas até que são muito sérias. Pô. Eu tive um problema, comprei um celular e esse celular, 11 meses e 20 dias depois, pifou, parou. Não funcionava mais nada nele.
Eu liguei para a empresa, expus o fato à empresa, a empresa, não, o senhor, por favor, nos remeta, sem nenhum ônus para o senhor, que nós vamos consertar o seu aparelho. Eu digo, não, consertar não. Eu comprei um aparelho novo, eu quero um aparelho novo, eu não comprei um aparelho consertado. Então, se eu faço o favor de me dar um aparelho novo. Ah, mas eu digo, não tem mais, meu querido, você nem completa a frase. Você está falando com um advogado, eu não pago nem advogado para lhe acionar, então você resolve direitinho, me manda, porque esse celular não está mais em linha. Eu digo, me mande um similar acima deste. Agora, eu sei os meus direitos. As pessoas também precisam saber e lutar pelos seus direitos, né? Você agiu corretamente. Me mandaram sem problema nenhum, recebi o celular na minha casa, perfeitamente novo, zeradinho, sem problema nenhum. Quer dizer, é isso que as pessoas têm que saber, que elas têm esse direito e que devem exercê-lo. Porque o brasileiro não sabe lutar pelos seus direitos, infelizmente, né? Não sabe. É triste. Fafá, como que o aumento do poder aquisitivo das classes C e D houve também um acréscimo nas reclamações junto ao PROCON? Com certeza, Paulo. Isso é uma evolução. Foi uma consequência, né? Uma consequência desse incremento, né, da massa de consumo. Realmente, para começar, o fornecedor não estava acostumado a uma demanda dessa. Então ele começa a apresentar suas falhas. Falhas na entrega, falha no transporte. Esse nosso comércio virtual, e você pode colocar aí, a classe C, D e E, hoje já manuseia um computador, manuseia o WhatsApp, o celular e faz compras, mas ainda sem o conhecimento que é necessário para não ser ludibriada ou não ser induzida em erro. E também as grandes redes não estão ainda acostumadas a essa grande demanda. Nos Estados Unidos nós já temos esse tipo de comércio há 30 anos. Aqui isso é recentemente, é novo. Então nós temos que sempre estar atentos a isso, a todos os problemas que esse aumento de demanda ocasiona. O que precisa melhorar para que essa informação chegue a estes novos consumidores? Olha, por parte dos fornecedores, políticas que o PROCON não pode impor. Os PROCONs, eles apenas orientam e multam quando é necessário. Mas políticas comerciais que o Ministério da Fazenda, sabe, os órgãos federais que têm a capacidade, a constitucionalidade de ditar esse tipo de regramento, tem que intervir, tem que fazer campanhas de massificação dessa informação. Porque hoje, Paulo, o cidadão comum está sendo expulso, inclusive, de dentro das lojas e das agências bancárias. Nós recebemos todos os dias reclamações de clientes bancários que estão sendo impedidos de acessar o caixa. Isso, você olha bem, isso a princípio pode ser uma evolução, um conforto a mais, mas tem muita gente que não quer ser atendido e não pode ser atendido em casa. E essa relação também está complicada, porque tem horas que você paga na loteria, mas a loteria só recebe até R$700. Acima disso ela não recebe. Quer dizer, se você tem que pagar uma conta maior, você tem que ir a uma instituição bancária. Aí o banco se nega a receber porque você não é correntista daquele banco. Que é isso? Não pode. O próprio Banco Central estabelece que não pode haver diferenciação ou imposição de determinado canal de atendimento para o cliente bancário. Outra coisa que tem que ficar bem claro, não pode haver discriminação entre o cliente bancário e o cliente que não seja daquele banco. Nós recebemos denúncias de banco X que não aceita receber boleto de banco Y, que manda de volta. Eu já tive que ir 2 vezes com fiscalização e com auxílio de força policial em determinada agência para franquear a entrada daquele consumidor. Queria pagar um boleto do banco X e, por força e graça do gerente, que, seguindo ordens do seu diretor, seguindo ordens do seu presidente, acha por bem diminuir o número de pessoas dentro da sua agência, diminuir o número de funcionários, gerar mais desemprego e buscar virtualizar o atendimento. É um problema sério. Vamos fazer um intervalozinho e a gente já volta já já. Entendeu? Bom, estamos de volta aqui com o nosso programa. Nós servimos um programa produzido pelo Lions Clube Petrópolis Quitandinha,
por nós apresentado aos sábados. Estamos entrevistando o coordenador regional do PROCON em Petrópolis, Fafá Badia. Fafá, a forma como as informações são transmitidas aos novos consumidores devem ser diferenciadas? Sim. Nós temos que ter em mente que nós temos vários tipos de consumidor. O consumidor que busca o PROCON, por exemplo, é um consumidor de origem mais humilde. Apesar de nós termos muitos consumidores que, independente, não há essa restrição, entendeu, Paulo? O consumidor que comprou um carro zero é o mesmo consumidor que compra um cacho de uva na feira. Certo. Eles têm os mesmos direitos. Mas nós temos que fazer chegar as informações e fazer com que o fornecedor forneça as informações que compra o democraticamente. Carro conhece mais o PROCON, né? Democraticamente e analisando as peculiaridades de cada público. Nós temos feito, inclusive, ações. Vamos dar início agora no mês de março, com o início do ano letivo, na rede municipal de educação para o consumo, para que essas informações já partam da criança para os seus pais em casa. Nós vamos cultivar nos alunos já noções de direito e de deveres enquanto consumidor. Já que você está falando isso, nós tivemos uma ideia no nosso Lions Quitandinha, de fazer um semináriozinho aqui, uma parte da manhã, por exemplo, para pessoas da terceira idade, para que elas possam saber os direitos dela. A gente gostaria que isso fosse feito pelo PROCON. Você acha que é viável a gente conseguir isso num sábado, por exemplo, na parte da manhã? Sim, viável. Me disponho a comparecer aqui. Se você achar que eu vou contribuir de alguma forma, Lógico, o PROCON pretende sim. E gostaria e se sente muito honrado. É porque a gente sente que o pessoal da terceira idade é muito discriminado. O pessoal, eles desconhecem os direitos deles, né? Desde a vaga na rua, que o infeliz que não é velho vai lá e para o carro na vaga do idoso, como faz também na vaga do deficiente, né? Porque deve ser deficiente mental, né? Mas aí pega e faz uma coisa dessas. Até os seus direitos mesmo, quanto consumidor, que ele não sabe o que ele tem direito. Nós vemos as lojas, às vezes, tratando mal a pessoa, porque a pessoa tem uma certa idade, né? A gente vê a dificuldade das pessoas, até não só a dificuldade, como a acessibilidade também dessas pessoas. Tudo é um problema sério, né? Fafá, na unidade de Petrópolis temos um corpo técnico para assumir as demandas? Temos, Paulo. Hoje nós contamos com esse coordenador, contamos com um fiscal fixo à nossa disposição, contamos com uma supervisora formada em Direito e contamos com 8 estagiários de Direito, que já possuem conhecimentos básicos para o atendimento direto ao público. Todos os encaminhamentos, todas as fichas são supervisionadas e depois rubricadas por mim como coordenador, e tem funcionado muito bem. Eu acho que o PROCON ele tem uma equipe abnegada, uma equipe que se compromete com o consumidor, e é aquilo que eu te falei no começo do programa, uma equipe que se dispõe a resolver o problema ali na frente do consumidor. Eventualmente não conseguimos, ou por reticência do fornecedor, e nesse caso encaminhamos ao judiciário com o nosso aval, o que já ajuda muito o advogado ou o defensor, ou quem seja que atenda o consumidor. E temos consumidores ali que voltam e já são clientes nossos, entre aspas, há mais de 15 anos. Quem são as empresas campeões de reclamações contra elas em Petrópolis? Sempre telefonia, banco, supermercados. Quantos atendimentos são realizados por ano em Petrópolis? Paulo, por ano, deixa eu fazer as contas, mas eu posso te dizer que diariamente nós atendemos entre 80 e 90 consumidores. Por dia? Todos os dias. Tá? A demanda é grande. É grande, principalmente nesses primeiros meses, em razão daquilo que eu te falei. Como nós, em janeiro, acabamos de sair de período de festa, de incremento de consumo, então os problemas de consumo são maiores. Mas são, na média, 80, 90 pessoas por dia, e tem aumentado. Quer dizer, uma média praticamente de 1.600 a 1.700 pessoas por mês. Exatamente. Isso dá uma média anual violenta. E qual é o percentual dos casos resolvidos? 90% dos casos são resolvidos.
ou naquele momento, ou no máximo, no dia seguinte, os casos são resolvidos. Os casos individuais. E nós temos aqueles grandes casos que eu te falei de direito difuso, que são os que nós multamos. O caso da Vivo foi um caso emblemático, o caso dos supermercados, o caso dos bancos, em que nós multamos, e o fruto dessas multas, quando pagas e não questionadas judicialmente, se direcionam a um fundo do consumidor, que é um fundo que nós estamos ativando agora, que nunca foi utilizado, e que nós estamos criando um conselho gestor, já foi aprovado agora pela Câmara dos Vereadores, e com esses recursos nós vamos, em meio a esse caos em que se transformou o Estado do Rio, em que não há recurso para nada, e as prefeituras são atingidas também, nós vamos, na contramão, adquirir um veículo próprio, vamos adquirir mobiliário novo, vamos adquirir sistema de informatização mais tecnologia, novo, né? Exatamente. Tornar o PROCON mais também ágil, né? mais ágil. E principalmente, Paulo, porque nós estamos falando aqui de consumidores residentes, em sua maioria, no centro da cidade ou nos bairros mais próximos. Eu ia te perguntar, a tua coordenação é só a cidade de Petrópolis? Na verdade, a nossa jurisdição vai até os distritos. Qualquer cidadão petropolitano. Mas dentro do município de Petrópolis. Exatamente, no município. Mas na prática, nós não temos mobilidade ainda. Nós participamos dos pactos sociais que o prefeito implantou nesse mandato, que são ações efetuadas em comunidades carentes, em que há uma intervenção do Estado com vários dos seus órgãos, várias secretarias, em determinada comunidade. A CONDEP, Iluminação Pública, a CETRAC e o PROCON se faz presente também, atendendo, cadastrando pedidos, e você não tem ideia de quantas pessoas gostariam de vir ao PROCON e não podem, às vezes porque não tem sequer dinheiro de passagem. E nós vamos, com esse veículo próprio, nós vamos começar a percorrer essas comunidades e buscar também os problemas, identificar os problemas e punir os responsáveis. Vocês hoje recebem também reclamação via internet? Recebemos através do nosso site, mas nós não estamos ainda linkados ao SINDEC. O SINDEC é um sistema de defesa do consumidor que o Estado do Rio está implantando, alguns municípios. Petrópolis será um dos pioneiros. Nós temos já a equipe capacitada e vamos adquirir agora o suporte de informática para que nós possamos sim fazer procedimentos virtuais, mas nunca deixando de atender o cliente fisicamente. Lógico. Contato é até importante. Quantos atendimentos... como está relacionada a comunidade, como está o relacionamento da comunidade, PROCON e operadoras de telefonia, que é um problema antigo, visto que eles vendem um serviço e não é entregue a contento? Paulo, que, aliás, eu vou depois até te fazer uma pergunta sobre isso. Paulo, veja bem, quando eu te falo que nós conseguimos resolver 90% dos problemas, se incluem aí também alguns problemas de telefonia, de TV por assinatura, mas porque muitas pessoas não sabem, inclusive, que a TV, os canais a cabo, você pode reclamar justamente na agência da Anatel, na Agência Nacional de Telecomunicações, que estão subordinados. Então, esses 10% de problemas sem solução, muitos desses 10% desses problemas sem solução, são ocasionados justamente pela dificuldade de comunicação do próprio PROCON com os canais de atendimento dessas empresas. Eu imagino porque eu estou há 2 meses, eu fiz um novo contrato com uma operadora de serviços de telefonia, porque estavam me cobrando um verdadeiro absurdo. Eu diminuí o meu pacote, porque não tem já nem razão para aquilo. E eu pedi uma cópia do contrato. Estou há 60 dias insistindo e não vai ser mandado para o senhor daqui a 10 dias. E você não recebe a cópia. Você não tem a cópia do teu contrato. Você não sabe, você contrata uma coisa, eles te empurram outra e fica por isso mesmo. Paulo, a impessoalidade desses serviços, ela atingiu porque falar com o Eduardo ninguém aguenta. Exatamente. Ela atingiu um nível insuportável. Você, um advogado, tem esse trabalho todo, perde 1 hora, 1 hora e meia nos canais de atendimento, e você
pode se dar até o luxo de dispor desse exatamente. tempo. Você imagina uma dona de casa que não tem o conhecimento técnico, não tem e que tem os afazeres. E tem os afazeres dela. Imagina um trabalhador que só tem a hora do almoço para exatamente. falar no celular. Isso é um absurdo. Então eu vou te citar um exemplo, nós do PROCON, dentro desse contexto, porque eu acho, Paulo, que e isso a gente poderia aí agora varar a madrugada falando sobre isso. Eu acho que isso faz parte de uma rediscussão do próprio Pacto Federativo. Eu acho que os municípios eles têm que ter mais força. Também acho. Não só nas questões políticas, tributárias, mas também até na sua legislação municipal e nas relações de consumo. Exatamente. Eu acho, por exemplo, e nós podemos ver agora, você deve ter visto na semana passada, saiu uma matéria em que eu notifiquei pessoalmente a NET, que é uma empresa que está chegando em Petrópolis, vai abocanhar grande parte do mercado. Sim, porque a outra é incompetente. Mercado de telefonia e de TV por assinatura. Também. A concorrência saudável, mas com a chegada deles, houve uma massificação de venda e a entrega do produto começou a gerar problema. Ah, pois é. Colocaram aqui empresa terceirizada que não conhecia a cidade, não conhece as peculiaridades da cidade. Você sabe que nossa cidade é uma cidade acidentada. Muito. É difícil. Os combos são combos diferentes, são pontos a mais nas casas e começaram a gerar frustração de expectativa do tipo... Contratei e não estou pagando ainda, mas já desliguei a minha e vocês não instalam a outra. Pois 2 meses depois de tentar falar durante 20 dias com os canais de comunicação, recebe a triste notícia de que não há viabilidade técnica. Isso é um absurdo. Exato. Chegaram muitas reclamações. Eu entrei em contato, notifiquei, e eles, foi até surpreendente isso, mandaram uma equipe do Rio de Janeiro, de diretores, fizemos uma reunião, estabelecemos que uma vez por semana um representante, diretor técnico da empresa vai fazer plantão no PROCON para atender pessoalmente os problemas. Porque se eu, coordenador, não consigo falar com o 0800 imagina o consumidor. Exato. Isso é regionalizar o atendimento. Não você cair num call center na Guiana Francesa. Exatamente. Isso é um absurdo. Então, isso... E é o que acontece aqui. Porque, por exemplo, você liga para reclamar alguma coisa de telefonia aqui, atende uma pessoa lá do Nordeste, você fala que é de Petrópolis, ele nem sabe onde fica Petrópolis. Quer dizer, é um verdadeiro absurdo. Você está falando, isso depois de você falar durante não sei quantos minutos com o tal do Eduardo, que é um chato de galocha, e agora a Oi ainda enfia propaganda dela no uma atendimento. Música inaudível. No atendimento, um absurdo. Isso vai aonde você falou, isso responde a tua pergunta. E isso daí também me faz, de novo, te falar. Os nossos magistrados se sentenciassem de maneira firme, exatamente. Faria com que o departamento pessoal, o departamento jurídico e o departamento comercial dessas grandes instituições falasse, espera aí, gente, vamos montar um escritório lá. Mas também o problema não é só dos nossos magistrados aqui, não, que às vezes até eles sentenciam e chega lá no tribunal, eles reformam, porque não sei por que essa Oi Telemar tem alguma coisa lá dentro do tribunal que eles conseguem reduzir drasticamente as decisões daqui. Eu vou te dar mais um exemplo. A Ampla, isso é uma notícia muito triste para Petrópolis e para colegas nossos advogados. A Ampla era uma das únicas que tinha um corpo jurídico em Petrópolis, que nos ajudava a solucionar muitos problemas. Pois bem, no dia 24 de dezembro, todo esse corpo jurídico foi demitido. Chegaram no escritório, encontraram lá as suas mesas com uma caixinha de papelão do lado para colocar os seus pertences e ir embora. O que vai acontecer? As demandas contra a Ampla, que eram solucionadas, 90% delas ainda no PROCON, vão ser judicializadas. E eles não vão ter, eles vão contratar audiencistas, que são colegas que são massacrados por essas instituições. Acho isso um absurdo. E vão apresentar contestações genéricas e vão ser condenados. Agora eu vou ter que conversar com o presidente da OAB também, sabe? Porque realmente a gente está vendo umas coisas assustadoras. Um grande problema também tem sido as agências de turismo, com a venda de bilhetes de passagens, né? Quais os cuidados que a pessoa deve ter na hora de comprar essas passagens? Paulo, o cuidado principal hoje é com a própria cotação do dólar. Né? Ah, sim, não resta a menor dúvida. Hoje viajar hoje... Nossa, agora esses 25% de impostos... Isso é um descalabro total. Então, meu primeiro conselho é que se viaje internamente. Ou dentro do estado do Rio, no máximo até o Nordeste, o Norte e o Sul do país. Mas, como sempre, Paulo,
informação... É porque as companhias aéreas, elas têm um grande problema também, ainda mais quando praticam o overbook, né? Exatamente. Aí é uma desgraça. O overbooking, e é bom que se diga às empresas, e essa é uma... Você vê que a crise, ela acaba atraindo pessoas que tinham ou têm poder aquisitivo mais alto, mas que estão passando também por privações, a procurar o PROCON. E nós temos recebido muitos consumidores com problemas em viagens internacionais. O overbooking, extravio de mala, eles não podem, as empresas, por exemplo, nesses casos em concreto, elas costumam arguir as indenizações, ou costumam tentar indenizar o usuário, com o passageiro. milhagem, né? Com milhagem ou baseado naquela convenção do Canadá, ou na convenção de Vancouver, ou na convenção de Genebra, que estabelece valores pífios de $500, de $200. Isso, graças a Deus, o nosso judiciário tem repudiado. Tem mesmo. E eu sou testemunha disso, exatamente. Que eu entrei com processo aí de um cliente que realmente viajou e ficou à mercê da empresa, é uma empresa norte-americana, é a American Airlines, eu falo mesmo, não devo nada a eles. E eles prenderam ele lá, olha, o juiz foi aqui, deu uma sentença. São indenizações justas, e essa é mais um exemplo, né, da vitória do nosso CDC. O Código de Defesa do Consumidor é que é utilizado, ele rechaça qualquer outro tratado internacional. Exato. As leis são as leis nacionais de uma lei especial como essa Lei 8.078. Exatamente. Os bancos são outras instituições que lideram o ranking de reclamações. Por quê? Pela própria natureza do banco, Paulo. A instituição financeira, ela foi feita para gerar lucro ao banqueiro. E não conforto e qualquer tipo de proteção ao consumidor. Basta você fazer uma conta simples, deposite R$1.000 numa poupança e pegue R$1.000 de empréstimo. Ao final de 12 meses, veja quanto você está devendo e quanto que você ganhou de juros. Exato. Então essa é a finalidade do banco. Para isso, ele não mede esforços em diminuir o número de funcionários, aumentar o valor das taxas. Porque como é que uma agência pode funcionar? Você vê, às vezes, 9 guichês, tem três caixas funcionando. E aí, Paulo, aquela fila monstruosa dentro do banco. Exatamente. E aí cabe, sim, uma crítica, a princípio construtiva, aos nossos sindicalistas, aos bancários, que quando fazem os seus movimentos, visam única e exclusivamente as suas condições de trabalho e salário. Exatamente. E o bancário, ele tem que abrir o olho, porque o bancário é uma espécie em extinção. O bancário, daqui a pouco, não vai mais ter razão de ser. Aliás, eles estão expulsando os consumidores e os bancários de dentro de suas agências. Hoje, caixa eletrônico já é um instrumento meio que obsoleto. Diversas agências, diversos bancos já sinalizaram que querem acabar, inclusive, com os caixas eletrônicos. Quem não tiver internet, quem nem tiver um celular com o dispositivo deles, não vai mais fazer nenhuma operação financeira. Eu não sei que fim isso vai levar. Enquanto isso, nós vamos lutando. Eu acho que deveria haver uma política bancária totalmente diferente. Eu acho que os bancos deveriam ser todos interligados, porque eu acho um absurdo você... Tá bom, você pode escolher um banco de sua confiança para você depositar e aplicar o seu dinheiro. Agora, quando você fazer um pagamento, quando você retirar o dinheiro, você vai a qualquer caixa bancária, tinha que ser isso tudo interligado. Isso é uma coisa arcaica, né? É uma coisa atrasada que você realmente tem que... Você vai depois... Uma outra coisa que eu não consigo entender até hoje, não entra na minha cabeça, você chega com um cheque cruzado do banco, na agência que foi emitido o cheque, você vai depositar o cheque tem que ficar 2 dias para compensar. Aonde isso? A compensação hoje ela é automática. Pois é imediata. É como nós recebemos também, Paulo. Quer dizer, então eu estou passando você para trás. Exatamente. Nós temos muitos exemplos, por exemplo, até para ilustrar essa velocidade que só é favorável a eles. Por exemplo, muitas reclamações de clientes que estão com uma fatura vencendo no dia 28, pagam aquela fatura na boca do caixa e vão efetuar uma compra logo depois no estabelecimento ou até no dia seguinte e recebem a triste notícia de que demora 48 horas, terão que esperar 48 horas para que o valor seja reconhecido. Que história é essa? Para sair da sua conta, saiu na mesma hora. O dinheiro você passou para o caixa no mesmo momento.
e eles não têm ainda um sistema que identifique isso, isso é lesão ao Código de Defesa do Consumidor. Lógico que é. E ele vai ser indenizado por isso. Lógico. Então, olha aí, nós estamos dando a oportunidade às pessoas saberem os seus direitos para que possam exercê-los com dignidade, né? E que as pessoas possam realmente ter o conhecimento daquilo que lhe é de direito. Qual a incidência dos planos de saúde nas reclamações, Fafá? Paulo, os planos de saúde, eles se encaixam também em Petrópolis, é aquilo que eu te falo da regionalização. Você sabe que Petrópolis hoje, basicamente, e com essas mudanças todas e com o encarecimento desse sistema de saúde privado, a Unimed, também não tenho medo de falar o nome, até porque um dos diretores é parceiro nosso no PROCON, o Dr. Rafael, diretor do Hospital Unimed, atende ao PROCON com muita boa vontade. A Unimed hoje detém mais de 70% do mercado de Petrópolis. E como a Unimed é de Petrópolis, ou tem essa cooperativa em Petrópolis, nós conseguimos resolver muitos dos problemas. Os problemas são sempre os mesmos. Demora no atendimento, os problemas da Unimed e das outras administradoras, a famosa modificação contratual por ocasião de mudança de faixa etária, principalmente dos idosos. Esse é um assunto interessante para você abordar junto aos idosos. Você vai, na iminência de completar 60 anos, com 59 anos eles aumentam o teu plano em 800%. Exatamente. Para o quê? Para quê? Para não ficar sujeito ao Estatuto do Idoso, que com 60 anos fica proibido a mudança de forma... De faixa. Com um sexto a mais, 6 vezes a mais do que o plano da faixa inicial. Então, isso também gera muita reclamação, mas nós conseguimos resolver 95% das reclamações. Agora, o resto são questões estruturais, questões da saúde pública no nosso país, que nosso prefeito tem enfrentado com muita bravura e com muito sucesso aqui em Petrópolis, mas nacionalmente a saúde pública está falida, os planos de saúde, por sua vez, estão sobrecarregados e acabam por cortando direitos e diminuindo lista ou procedimentos, o que é abusivo, e nós tentamos solucionar e ajudar o consumidor nesse sentido. Infelizmente, o nosso tempo está quase chegando. Para finalizar, Fafá, quais os avanços apresentados pelo PROCON quanto à solução das demandas em nossa cidade em favor dos consumidores? Paulo, todos os problemas que chegam ao PROCON são atacados e nós procuramos solucionar. Nós estamos avançando e nós pretendemos avançar mais ainda nessa relação entre as grandes instituições, lojas de maior porte, bancos, supermercados, para que passem a tratar o consumidor com mais respeito. Eles têm que ter em mente que o PROCON hoje e daqui para frente vai se equipar ainda mais. Nós vamos ter mais fiscais, nós vamos ter veículos, nós vamos ter uma sede com acessibilidade melhor ainda, perto do consumidor, e nós vamos perturbar. Nós não queremos perturbar para arrecadar ou para multar, nós queremos perturbar no sentido de que o fornecedor de serviço, de produto, perceba que o consumidor é seu maior aliado. Nós vamos conciliar, mas se não for possível essa propaganda positiva, eles vão ter propaganda negativa, porque isso é inerente à própria falha que você comete. Fora isso, nós temos os projetos pedagógicos, como eu te falei, nós vamos dar continuidade ao Educação para o Consumo, junto à rede pública. Vamos lançar o nosso mascote, o Proconzinho, junto a essa mesma rede pública. Nós vamos fazer um concurso para que se eleja, para que essa marca PROCON, e a gente volta ao início do programa, torne o PROCON cada vez mais visível. Essa é a minha missão e é o que eu vou fazer. Isso é muito importante. Vamos estabelecer um convênio junto à Universidade Católica de Petrópolis, visando o aproveitamento de estagiários de direito que ganharam horas daquele seu estágio obrigatório. A universidade está muito animada, nós também, e os alunos também, e a sociedade vai ganhar com isso. Lógico. E vamos mais para frente estabelecer também contato com a própria OAB. Perfeito. Para que nós possamos nomear advogados dativos que atendam o consumidor de forma gratuita em uma primeira oportunidade, e com esse atendimento ele vai acabar ganhando um cliente, ganhando outras
outras atribuições para aquele cliente, para a família daquele cliente. Havendo até uma condenação sucumbencial. E todo mundo ganha com isso. Exato. A defensoria passa a ficar menos sobrecarregada, o primeiro atendimento passa a ficar menos sobrecarregado, e nós não queremos isso, mas as questões que forem judicializadas têm que ser tratadas por quem entende. Exatamente. Bom, vamos para o nosso jogo rápido, vamos fazer uma brincadeira aqui com você, vou te fazer aqui uma perguntinha, te dar uns nomes bonitos, e se você puder em uma palavra sintetizar, será legal. Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. Dilma Rousseff. Surpresa. Negativo. Renan. Cansado. Eduardo Campos. Longe. Pezão. Ai, coitado. Rubens Bom Tempo. Administrador nato. Bernardo Rossi. Inexperiente. Fafá, quero agradecer a disponibilidade de você vir aqui num sábado para que a gente pudesse ilustrar aos nossos ouvintes aqui e dessemos a eles condições deles conhecerem melhor o que é o PROCON, quais as atividades e o que o PROCON pode estabelecer, pode oferecer de bom para os consumidores de nossa cidade. Muito obrigado pela sua presença. Sua palavra final agora, você pode se despedir dos ouvintes. Obrigado, Paulo. Eu que agradeço. Estou para vir aqui há muito tempo. O Marambaia já tinha me convidado. Acho que o Marambaia vai ficar chateado, porque eu vim aqui primeiro. Você me chamou com tanto entusiasmo, com tanta merecimento, e eu vim aqui te prestigiar e ser prestigiado aqui nesse programa que é de alto nível. Foi muito legal o nosso papo. O PROCON, com isso, só ganha, o consumidor ganha, porque ele pode ter acesso a mais informações, e pretendo voltar mais vezes, assim que você mencionar, porque é o que eu te falei, a gente só consegue evoluir com informação. Informação, nós, os formadores de opinião, e principalmente você, enquanto advogado, enquanto jornalista, que é o papel que você está desempenhando agora, tem essa arma na mão que deve ser utilizada sempre para o bem, né? Tudo bem, obrigado pela sua presença mais uma vez. Aos nossos ouvintes, um abraço, um bom carnaval. Se beber, não dirija. Responsabilidade acima de tudo. Brincar carnaval é uma coisa, morrer no carnaval é outra, né? Vamos brincar com responsabilidade. Ninguém precisa ficar sem beber. Toma uma bebidinha e tal. O álcool sobe rápido, então não bebe nada, é melhor, né? A sua vida vale mais do que um carnaval. Um bom fim de semana, um bom carnaval a todos, e até sábado que vem, quando estaremos mais uma vez com o programa Nós Servimos, do Lions Clube Petrópolis Quitandinha, aqui pelas ondas da Rádio Imperial. Fique agora com Jefferson Marques no Plantão Imperial e depois com Jorge Luiz no show do Roberto. Um abraço a todos e até lá. Fui.